não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é questão de pé. Como eles conseguiram. Amém. Amém. A gente vai cantar no final, viu? Que lugar é esse, irmãos? Que lugar é esse? A canção, ela já pregou, né? É o lugar onde está a sua presença. Eu tive a oportunidade de acompanhar as ministrações anteriores, que os irmãos só aqui falaram. A do diácono, inclusive, uma das últimas, né? Mateus 22, se não me engano. A internet nos possibilita isso, né? Você está lá, mas você pode em casa chegar e assistir, ser ministrado e receber. E o tema é... Qual o tema, irmãos? De volta ao Éden. O tema é sempre um desafio quando nos propõe um tema, né? E aí você vai buscar o Senhor para entender o que é que Ele quer que você fale, como é que Ele quer que você fale, o que Ele quer, como Ele quer que você aplique aquilo que Ele está mandando você falar. Mas é muito sugestivo quando a gente fala de volta para o Éden. Normalmente, a expressão mais conhecida é jardim do Éden, sim ou não? E quando a gente fala de volta para o Éden, pressupõe que um dia você esteve. Só volta para um lugar de onde você esteve, né? De volta para o Éden. Então eu estive lá e hoje eu não estou mais. Quero começar conversando com os irmãos. Abram suas Bíblias, por favor. Em Gênesis 2:8. Em Gênesis 2:8 nós temos essa separação, se posso falar assim, do Éden e do jardim. Vejam comigo. De novo, o tema é de volta para o Éden. Ele é completamente bem aplicado. Olha o que o texto diz. Gênesis 2:8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim, aonde? No Éden. Perceba que não é nesse momento o jardim do... Muda ou não muda? Muda. O que Moisés está nos comunicando aqui é que eu posso ter um Éden ou posso ter um jardim sem o Éden. Perceba, esse jardim Deus plantou no Éden. Eu quero começar falando desse primeiro casal e quero começar falando das primeiras características ou princípios desse jardim plantado no Éden. Mas gosto sempre de fazer perguntas e buscar respondê-la na minha conversa com vocês. E a pergunta que eu faço é o seguinte: o que você tem preferido? O Éden ou o jardim? O jardim do Éden
outros jardins. Quero falar de 3 famílias rapidamente com vocês. Mas, de novo, a proposta aqui do tema é de volta para o Éden. Veja comigo de novo, em versículo 8, que o Senhor plantou um jardim no Éden, que já foi muito bem discorrido pelos irmãos que antes de mim falaram. A palavra Éden é prazer, não é isso? É satisfação, é deleite. Em alguns casos, até paraíso. Continue comigo, diz o texto da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então vamos lá. Quais eram as principais características, ou quais são as principais características de um jardim que está no Éden? Primeira coisa que a gente percebe no versículo 9 desse mesmo capítulo é que nesse jardim plantado no Éden, é que esse jardim tem provisão. Veja comigo o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar na terra, ou da terra, toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Então, no Éden, ou no jardim do Éden, a primeira coisa que nós temos lá é provisão. No Éden, nós somos completamente dependentes de Deus. Siga comigo. Capítulo 10 diz que o Éden tinha 4 rios. Eu não quero me deter nele, mas fala de uma capacidade que o Éden tinha de suprir, de irrigar todo aquele jardim que ali foi plantado. No versículo 15, ainda falando das características do Éden, ou do jardim do Éden, diz que o Senhor tomou o homem e pôs no jardim do Éden. Perceba que mudou agora. No versículo 8 era o jardim que foi plantado no Éden. Eu quero que vocês peguem isso aqui. É óbvio que Deus plantou no Éden, porque Éden era uma região que Deus separou, o lugar do seu prazer, o lugar onde Deus se relacionaria com o homem. Mas eu perguntei e volto à pergunta, dizendo o seguinte: você tem escolhido o Éden ou o jardim? O jardim do Éden ou outros jardins? Vai ficar mais claro quando a gente for conversando, tá certo? Então, a primeira coisa que nós conversamos que há no Éden é provisão, dependência. Deus plantou ali árvores agradáveis, boa para se comer. Haviam rios que supriam todas as necessidades daquela região. No versículo 15, se deixa claro aqui, pelos 2 verbos que se utilizam aqui, que Deus colocou o homem no Éden para fazer 2 coisas: para cultivar ou lavrar e para guardar. Como é que o homem descobriu essas 2 funções? Eu imagino, pelo roteiro que temos aqui em Gênesis 2 e 3, que Deus comunicou ao homem quais seriam as suas atribuições no Éden, ou no jardim do Éden. No Éden, então, é lugar de provisão, de dependência, de relacionamento com Deus. Deus mesmo vinha e comunicava para o homem o propósito dele naquele lugar. Siga comigo. Versículo 16 diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, olha só que coisa interessante. Versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Por que eu sei que jardim do 16 é o jardim do Éden? Porque ele é a continuação do 15, que deixa claro que é jardim do Éden. Então, no 16, nós temos uma outra característica que existe no Éden, que é submissão. No Éden é local de obediência. Diz o texto, e ordenou o Senhor. Deus não pediu, Deus ordenou. Mas não há problema quando há uma ordem, quando há um relacionamento nesse processo, sim ou não? Qual é a diferença de uma ordem dada por um pai e uma ordem dada por um homem qualquer? Porque o pai se relaciona com o filho.
e quando ele declara alguma coisa e ele ordena alguma coisa, há todo um ambiente de amor, de carinho, de assistência, de provisão que pavimenta aquela ordem. O Éden, então, é um lugar de provisão, de dependência, de relacionamento, de submissão e de obediência. O versículo 17 diz, e aqui eu apresento a última das características do Éden, do jardim plantado no Éden, que passou a ser chamado de jardim do Éden. Diz o seguinte: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Última característica do Éden: escolha. Deus não tira a possibilidade de escolha. Deus, no relacionamento que Ele tem comigo, com você, Ele não nos rouba ou nos priva, a palavra melhor é privar, de outras possibilidades. Porque Ele quer um relacionamento onde eu e você escolheu Ele. Não que, não tendo nenhuma escolha, fica com Ele, não. Então, Éden é lugar de provisão, Ele prover tudo, logo, de dependência. O Éden é um local de relacionamento. Deus vem e fala: Adão, a sua função aqui é cultivar, a sua função aqui é guardar o Éden. O Éden é lugar de submissão, sujeição, obediência. Mas o Éden é um local de escolha. Então, quando o tema diz de volta para o Éden, para que eu saiba se estou no jardim do Éden, eu preciso avaliar a minha vida, a minha família, dentro desses princípios. É o Senhor que tem provido toda a minha vida? Eu tenho dependido de Deus, eu e minha casa? Eu tenho me relacionado com Deus? Eu tenho me submetido a Deus? Eu tenho escolhido Deus? Ok. Esse era o ambiente. Deus e o homem no Éden. Fora do Éden existia toda a terra. Toda a terra, inclusive, que poderiam ser plantados outros jardins, mas não o jardim do Éden. Jardim do Éden, só o plantado por Deus. No Éden. Ok? Veja comigo no capítulo 3. Eu poderia citar para vocês outros traços desse relacionamento de Deus e o homem, quando Deus dá a atribuição, capítulo 3 de Gênesis, está aí na sua Bíblia, né? Mas você percebe esse ambiente, como é que eu posso dizer, de comunhão, quando Deus dá ao homem a oportunidade de dar o nome aos animais. Lembra? Aqui o texto diz, o texto é em Gênesis 2, versículo 19, Deus traz os animais e diz: trouxe Deus os animais para que Adão desse o nome aos animais. Também quando Deus vai prover as necessidades emocionais de Adão, no versículo 22 do capítulo 2, ele traz Eva e apresenta a Eva a Adão. Havia um relacionamento claro. Deus percebia as necessidades do homem e o homem se relacionava com Deus o tempo todo. Mas acontece algo no capítulo 3. No capítulo 6, Eva e Adão, ou Adão e Eva, comem do fruto e pecam contra Deus. No versículo 7 do capítulo 3, é dito que os olhos deles são abertos. Agora, no versículo 8, há uma mudança de cena que eu queria que você pegasse comigo aqui. Gênesis 3:8 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Quem ouviu a voz de Deus? Quem ouviu a voz do Senhor Deus? Quem ouviu? Adão? Era comum. Perceba que o relacionamento era intenso, era o Éden. Ali estava Deus, como os nossos irmãos falaram. A grande referência, o símbolo do Éden é a presença de Deus. Mas vamos perceber isso de forma muito clara aqui nesses 2 ou 3 versículos. Só que nesse dia, nesse momento, Deus vem para relacionar-se com o seu amigo Adão e com sua amiga Eva.
E o texto nos comunica no versículo 8 do capítulo 3 que ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Escondeu-se. Olha que curioso. Escondeu-se aonde? Escondeu-se aonde? Você pode falar comigo? Escondeu-se aonde? Atrás das árvores que ficavam aonde? A minha versão diz jardim. Na sua Bíblia aparece Éden? Aparece a palavra Éden? Alguém tem uma versão que diz aqui que o homem se escondeu no jardim ou entre as plantas no Éden? Tem ou não tem? Não tem. Certo. Eles se escondem, e se escondem do quê? Versículo 8. Se escondem do quê? Da presença. Olha só. Na presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim. De novo, não aparece a palavra Éden. Perceba comigo, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E no versículo 10 nós temos uma outra informação. E ele disse: ouvi, olha só, irmãos, ouvi a voz de quem? Quem está falando o quê aqui? Adão está falando para Deus: eu ouvi a tua voz. Sou aonde Tem Éden na sua Bíblia? Não tem Éden na sua Bíblia, nem na minha. Ouvi a tua voz no jardim, e o que aconteceu? Qual foi o sentimento de Adão e Eva? Temor. Pavor. Porque estava nu e de novo escondi-me. Curioso. Uma curiosidade. Depois do capítulo 2, não há mais nenhuma referência do jardim do Éden em Gênesis como um local de prazer. Por isso eu falei e perguntei aos amados: eu tenho escolhido o Éden, de volta para o Éden, ou tenho escolhido o jardim? Curiosidade. Quando Adão e Eva pecam, eles estão em que lugar? Eles estão em que lugar? No jardim Mas o Éden, o jardim deixou de ser Éden. Não tinha mais prazer na presença de Deus. No Éden, lá no capítulo 2, quando Deus vinha, Adão já ficava feliz porque sabia que vinha boa notícia, havia um bom relacionamento. Mesmo na ordem, havia amor e fluidez na fala de Adão e Deus. Vamos começar aplicando. Adão estava no jardim do Éden, sem o Éden. Onde é o Éden? É onde a presença de Deus está. Eu posso estar no Éden, na igreja, que são as pessoas, não o prédio, mas esse ambiente onde a igreja se reúne, há a presença de Deus, porque nós aqui estamos, tá vendo ou não? Mas posso não ter mais o Éden, entendeu? Eu posso estar no jardim sem o Éden, entendeu ou não? Então, quando eu pergunto o que é que você tem preferido, Éden ou jardim, é porque você pode, quando o Temba fala de volta para o Éden, eu saí do Éden, mas talvez ainda não fui para o mundo. Eu continuo no jardim, mas não estou mais no Éden. Não há mais relacionamento, prazer entre eu e Deus. Muito pelo contrário, a voz de Deus já não produz em mim gozo, alegria. As pisadas e a presença de Deus já não produz em mim, sabe, verdade. Muito pelo contrário, produz vergonha. Porque não há mais presença de Deus. Porque há pecado na minha vida. Entendeu ou não entendeu? Lá no capítulo 3 ainda, no final do capítulo 3, versículo 23 e 24, vai aparecer de novo a expressão jardim do Éden. Mas como é que aparece essa expressão jardim do Éden? Informando que o homem foi expulso do Éden. Olha só. Capítulo 3, versículo 23 e 24 diz: e o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden. Que pena.
para lavrar a terra de que fora tomado. Eu vou voltar para o versículo 23, mas deixa eu ler o 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim, e uma espada inflamada que que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Curioso! É possível estar no jardim sem o Éden. O que é o Éden, irmãos? Os irmãos já falaram antes de mim. A presença de Deus, a voz de Deus. Então eu não preciso necessariamente ir para o mundo, não, pelo contrário. O clamor desses dias, dessa palavra que o Senhor nos traz aqui, é exatamente para que eu não precise ir para Sodoma, para ir perceber que eu já não estava mais no Éden. Perceba que só depois o homem é posto para fora do jardim do Éden. Uma curiosidade que eu quero que você veja comigo no capítulo 3, no versículo 23. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para fazer o quê? Para fazer o quê? Para lavrar a terra. Curiosidade, a palavra lavrar ou cultivar que aparece no versículo 23 do capítulo 3 é a mesma que aparece, presta atenção no que eu vou lhe dizer, no capítulo 2, no versículo 15. Curiosidade. Sim, você está querendo dizer o que, Alan, com isso? O que eu quero lhe dizer, que torna a coisa mais perigosa, é que mesmo que eu esteja fora do jardim do Éden, eu posso cultivar. E posso cultivar, tá tranquilo aqui, viu? Tranquilíssimo, viu? Líssimo. Tá tudo. Fique em paz. Obrigado pela atenção. Perceba, Adão, olha, Deus falou para Adão lá no jardim do Éden, quando havia relacionamento, fluidez, comunhão. Quando Adão ouvia a voz de Deus e ele se alegrava. Quando Adão ouvia as pegadas de Deus e ele ficava alegre. Adão tinha duas funções: guardar o jardim do inimigo, que ele vacilou. Você já pensou nisso? Guardar de quem? Se não tinha mal, se não tinha pecado, a não ser aquele que Ezequiel 28 diz que estava lá. Satanás estava lá, estava rodeando a terra. E eu falei a vocês que mesmo que estejamos no Éden, Deus não nos livra das escolhas. Inclusive a possibilidade de ser tentado por Satanás. Isso é amor. Deus não é doente. Deus não é psicopata. Deus não quer um bando de gente que esteja nele porque não tem opção. Deus quer pessoas que o escolham. Deus quer pessoas que escolham ouvir a sua voz e se deleite nela. Adão cansou, eu não sei o que é que deu na cabeça de Adão e Eva, que eles preferiram ouvir a serpente. Mas tudo bem, vem comigo. Então eu saí do Éden, a minha vida acabou. Antes fosse, deixa eu usar um português bem dizido, antes cesse. A professora vai me pegar. Sabe o que é pior? Você pode, fora do jardim do Éden, cultivar. Quando Adão e Eva saem do jardim do Éden, eles continuam casados, sim ou não? Continuam casados, sim ou não? Continuam. Eles continuam cultivando a terra, sim ou não? Está aqui, cultivando a terra, cultive. Eles fizeram mais do que fizeram no Éden, porque fora do Éden eles tiveram filhos. Olha que possibilidade de engano. Mas Deus está me abençoando, e mais do que no Éden, até filhos eu tenho. Oh, meu irmão. Não. Mas é o jardim e a provisão vem de Deus, pastor, eu acredito. Tudo vem de Deus. A grande questão é se você só tem jardim ou se você tem um jardim com o Éden. Porque você pode ter jardim sem o Éden. Porque o jardim era e foi chamado de jardim do Éden, mas antes de tudo, ele foi um jardim plantado muda tudo no português. Comigo? O que você tem escolhido? Agora me ajudou aí, viu? A voz aí, ó. Eu grito pouco.
Adão e Eva saíram e começaram a cultivar. E talvez, olha o nosso tempo, irmão. Você conhece algum jardim bonito? Você já foi a algum lugar? Eu nunca fui em Gramado. O Gramado que eu já fui foi ali do Parque de Pituaçu. Ali em Gramado é bonito. Mas tem um lugar chamado Gramado, né? Diz que o lugar é lindo. E tem um monte de jardim bonito. É jardim, mas nem sempre é jardim do Éden. É lindo, mas nem sempre tem a presença de Deus. Aí... Ah, pastor, mas como é que pode? Eles cultivaram, eles continuaram casados, eles tiveram filhos, joia! Mas o primeiro capítulo revela para mim e para você, primeiro capítulo depois desse desastre de possuir o jardim sem o Éden, você vai ver o que é que acontece. Gênesis 4, o que é que acontece? Gênesis 4, irmãos? O que é que acontece fora do Éden? Irmãos, fora do Éden você pode trabalhar, você pode fazer faculdade, você pode construir casa, você pode ter filhos, você pode fazer tudo o que você quiser. Mas se não tiver a presença de Deus que torna um jardim Éden, morte é o que te espera e é o que me espera. Fora do Éden acontece o primeiro homicídio. De quem? De um irmão matando outro irmão. Me entendem? O que eu tenho escolhido? Ah, mas eu estou no jardim. Ah, legal. Orou, irmão? Não. Leu a Bíblia, irmão? Não. Está indo aqui, é célula aqui, como é? Grupos, como é que é o nome aqui? Aqui é Loki, é igreja na casa. Vai para Loki? Não, não tenho tempo. Por quê? Estou cultivando um jardim, mas, irmão, é importante cultivar o Éden. A presença de Deus, não, irmão. Eu quero crescer, Deus está abrindo a porta para mim aí. Ah, irmão, faz isso não. Faz isso não. Faz não, porque o negócio é sério. Deus é bom, e Deus é tão bom que Ele abençoa não é só a sua vida não, Ele abençoa a vida de qualquer um, até do ateu, Ele manda chuva. Deus é bom, irmãos. Não confunda ser usado e ser aprovado. Deus usou a mula não entra no céu não, irmão. Jesus falou que se precisasse as pedras clamariam, pedra não entra no céu não, irmão. Quem entra no céu é quem, além de estar no jardim, está no Éden. Presença de Deus. Eu queria falar de 2 outros casais. Nessa mesma tônica. 2 casais que tiveram a oportunidade de estar no Éden, mas um deles optaram em ficar apenas com o jardim. Veja comigo, por favor. Gênesis, capítulo 13. Primeiro eu falei de Adão e Eva. Esses nasceram no Éden. Que beleza. Todos os outros casais e homens nascem fora do Éden, sim ou não? Me ouça. O primeiro jardim foi plantado por Deus no Éden. Hoje eu decido onde eu planto o meu jardim, sim ou não? Eu é que decido. Isaías diz, o jardim regado pelo Senhor. Lembra aquela música, inclusive, que Ana Paula canta? Eu quero ser. Onde é que você tem plantado seu jardim? Por isso o tema é perfeito, de volta para o Éden. Porque nem todo jardim é jardim do Éden. E o mais curioso e pesado é que nem sempre estamos perdidos fora do jardim. Estamos perdidos no jardim. Mas privados não por Deus, por nossas escolhas. Do Éden, da voz, da introspecção, da presença, da comunhão. Misericórdia. Quero falar de 2 pessoas. 2 casais. 2 homens. O primeiro deles que quero falar é de Ló. Quantos conhecem Ló? Nos é dito em Gênesis 12 que Abraão recebeu uma promessa da parte de Deus. Olha aí, Gênesis 12, versículo 4. Gênesis 12, 4 diz: assim partiu Abrão com ele. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito. E quem foi com ele? Ló. Lá está Ló com ele.
Mata logo com ele. Então Ló sai de Harã. Perfeito? Perceba que Abrão e Ló não tinham o seu jardim plantado no Éden. Sim ou não? Harã era um lugar de muita idolatria. Olha só. Mas Abrão e Ló decidiram juntos plantar o seu jardim no Éden. Sai da tua terra, da sua parentela, e aí Abrão vai fazer aquilo que eu falei que tem no Éden. No Éden tem provisão, no Éden tem providência, no Éden tem relacionamento, no Éden tem submissão, mas no Éden tem escolha. E Abrão teve a oportunidade de ficar em Harã, onde ele já tinha uma vida iniciada. Abrão tinha coisas, inclusive no texto você vê, ou não? Firmar o seu jardim no Éden. Os irmãos acompanham meu raciocínio? Estou trazendo a história lá para a vida de Ló. Então, assim começa a vida de Abrão e de Ló. Abandonam um jardim fora do Éden, trazem um jardim para dentro do Éden, dentro do centro da vontade de Deus. Versículo 7, de Gênesis 12, nos é dito no final do versículo 7, que diz assim, e edificou ali um altar ao... Quem edificou? Abrão. No final do versículo 8, de novo nos é informado, e edificou ali um altar ao... E invocou o nome do... O que é que Abrão buscava além do jardim? O Éden. Abrão buscava, ele cultivava o Éden, a presença de Deus. Mas no capítulo 13 nós temos de novo uma mudança de cena. E Deus permite que isso aconteça. Gênesis 13. Nos é dito o seguinte, 13:1. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha. Aparece de novo o personagem que nós estamos falando, e com ele, olha Ló aí. Ló estava ali com o seu tio, no jardim do Éden, no jardim da presença de Deus. Amém. Olha o 4, de novo, mostrando o quanto Abrão valorizava o Éden. Olha aí o 4, do 13. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão, o que foi que Abrão fez, irmãos? Invocou ali o nome do Senhor. É assim que você faz? Quem ama o jardim, ouça aqui, que eu vou ser prático. Quem ama o jardim, sai de manhã para trabalhar. Quando dá para orar, ora. Vai almoçar, se der tempo, agradece. Chega de noite, se conseguir ficar acordado, se apresenta. Mas por que ele faz isso? Por que eu posso fazer isso? Porque o mais importante para mim não é o Éden. Não é a presença de Deus, é o trabalho, é a oportunidade. Você está me entendendo, irmãos? Quem ama o Éden, em detrimento, acima do jardim, ele não está nem aí para o jardim, porque ele sabe que o jardim Deus vai regar. Quando eu falo nem aí, não é porque ele é irresponsável, é porque ele confia e tem o seu deleite em Deus. Então, todo lugar que Abrão ia, ele construía um altar para Deus. Ele invocava. Mas você viu algum momento o Ló edificar altar para Deus aqui, invocar? Nada! Ali estava Ló se beneficiando do Éden. Gozando dos benefícios da presença de Deus. Porque Deus quer te abençoar, irmãos. Amém? O seu pastor e eu, nós não cremos no evangelho da prosperidade de qualquer forma. Mas nós cremos num Deus que faz chover bênção sobre vocês, sobre nós. Amém ou não? Mas eu preciso amar muito mais o Éden do que o jardim. Porque senão vai acontecer na sua vida, na minha vida, essa tragédia que aconteceu. Olha só, irmãos. Olha a tragédia que aconteceu. Gênesis 13, versículo 7. Olha a tragédia. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Olha, Ló saiu sem nada. Diz um termo antigo, de silêncio nem documento. É nada. Agora Ló tinha tanto gado que já estava chocando com os de Abrão.
O Éden abençoa, irmão. Parece que não, né? Parece que ficar de joelho tá perdendo tempo. Não, meu amigo. A oração vai onde você não consegue ir. A oração alcança quem você nem sabe que precisa ser alcançado. Vamos lá. E os cananeus e os perezeus habitavam na terra. Então na terra, versículo 8. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Ou 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Vem cá comigo. De quem era o direito de escolher? De quem era? É o mais velho e é o dono da promessa. Mas quem ama o Éden, quem conhece o Éden, sabe que o problema não está no jardim. O problema ou a solução está no Éden. Vocês me entendem, irmãos? Vocês me entendem? Então, Abraão estava descansado e falou assim, ô Ló, escolhe o que você quer, Ló. Talvez se Thales estivesse lá atrás, iam dizer assim, como é que Abraão ficou rico? Como é que Abraão prosperou? Não tem como. Ló escolheu o melhor lado, mas Abraão escolheu o Éden, irmãos. Abraão pensou assim, se ele escolher a esquerda, eu vou para a direita. E quem vem para a direita comigo? Deus. E se Deus está onde eu estou, eu prosperarei. E se ele escolher a direita, eu vou para a esquerda. E o que acontece? Mas aí é fraco, a oportunidade de emprego aí não dá, o negócio não importa, porque para onde eu vou, ele vem. Porque há Éden, há relacionamento, há deleite, há satisfação em Deus. Ló, cheio de sabedoria humana e cheio de amor pelo jardim de Deus, o jardim que Deus provinha. Vem comigo, por favor. Versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Olha essa expressão que conecta a gente com o versículo 2 e 3. Olha essa expressão. Como é que era o lugar que Ló escolheu? Como é que parecia? Parecia com o quê, irmãos? E era como o jardim? E era como o jardim? Como é o nome do jardim do Senhor que está lá em Gênesis 2? Jardim do... Aí você olha assim para aquela oportunidade e você diz, é perfeito, irmão Luciana. Parece o Éden. Parece, mas não. E é fácil você e eu discernirmos se eu e você tivermos relacionamento com Deus e se eu e você ouvirmos a voz de Deus. Mas se o meu amor é pelo jardim, se estou perdido no jardim, logo na primeira, pensa para Ló, meu Deus, saí sem nada, eu sou rico e agora Abraão ficou doido, ele deve estar esquizofrênico, deixa eu aproveitar a oportunidade desse louco, porque ele deve estar doido, ele me permite escolher, claro que eu vou escolher as campinas, eu tenho um gado, Abraão, eu quero as campinas do Jordão. Qual o problema dessa escolha? E que revela o coração de Abraão. Versículo 12 diz, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até? Mas o que é que tem em Sodoma, pastor Alain? Olha o 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o... Mas não importa. Eu vou prosperar, meu amigo. Lá eu dou um jeito. Lá eu me arranjo. Ló amou profundamente o jardim, a oportunidade, e estendeu as suas tendas até o limite de Sodoma. Vocês me entendem, irmãos? A palavra de Deus lá diz, lá em 2 Pedro, que Ló era justo. Olha que negócio curioso. Você que é justo, se começar a amar mais o jardim do que o Éden, pode tomar decisões equivocadas que vai custar a vida da sua família toda. Me entendem?
Como pode Ló, um homem que ouviu Deus, que viu o seu tio tantas vezes se relacionar com Deus, escolhe o lado do Jordão que dava para Sodoma e constrói a sua tenda até Sodoma. E o que é que acontece? Eu vou citar. Meu tempo sempre é assim, normal. Não tem como, né? O pastor tem que ter um limite mesmo, senão vai até meia-noite. E o que é que acontece? Abraão, não vou nem falar de Abraão agora, Ló. A oportunidade, eu estava conversar com o pastor. Estou com uma oportunidade aí, pastor. Oportunidade de emprego, mas sim aí, irmão. Como é? Não, pastor, a questão do emprego é que eu não posso mais frequentar nenhuma reunião. Mas é obra de Deus, né, pastor? Lá? Não, pastor, inclusive assim, minha família, eu vou ter que viajar todos os dias. Aqui, a gente viu a representação aqui do irmão, não foi? E aí, irmão, como é que você está? Não, está ótimo, pastor. Estou perto de Sodoma, mas não estou em Sodoma. Entendeu? Eu estou perto de gente que não ama Deus, não ama o Éden, mas estou prosperando, pastor. Faz isso não, irmão. De volta para o Éden. O jardim é muito legal, mas só vale a pena se for o jardim do Éden. Oportunidade de ouro. Primeiro problema de quem faz isso. Prefere o jardim em detrimento do Éden. Está no capítulo 14 de Gênesis. Gênesis 14, versículo 12 diz que Ló foi preso, Ló foi tomado refém. Falei para vocês que por mais próspero que seja o jardim fora do Éden, só tem morte e prisão. Basta o tempo passar. É uma questão de tempo. Então você que me ouve nessa noite, você que tem recebido essas palavras que têm sido ministradas sobre esse assunto, tem a oportunidade de nem precisar ir para Sodoma. Misericórdia. Mas antes de ir para Sodoma, talvez você esteja no jardim, aqui na igreja, mas sem o Éden. Aí é uma questão de tempo, para que você prefira armar suas tendas perto de Sodoma, porque é uma grande oportunidade de emprego ou de qualquer outra coisa que você deseje na sua vida. Ló é preso. E para piorar a situação, Gênesis 19. Gênesis 19, nós temos o desenrolar daquele que prefere o jardim em detrimento do Éden. Olha o que acontece. Vem comigo. Está lá Ló. Ló agora já não está mais... É assim, viu, irmão? Ele já não está mais perto de Sodoma. Ele está onde agora? Dentro de Sodoma. Irmão, olha como o negócio piorou. Primeiro ele não adorava, ele não amava. Você não vê Ló invocando Deus. Não tenho nada contra Ló. Inclusive Pedro disse que ele era crente, ele era justo. Alguns, inclusive, colocam Ló como aquele que foi salvo pelo fogo. De lá de 1 Coríntios 3. O fato é que Ló não tinha muito essa prática. Abraão tinha. Depois ele escolhe por vista, ama suas tendas até Sodoma. Depois ele vai morar dentro de Sodoma. E o que acontece? Deus vem, envia os 2 anjos e diz o seguinte: vou destruir Sodoma. Ló tinha perdido a sua autoridade. Os anjos chegam, conversam com Ló. Ló identifica os anjos, reverencia os anjos. Diz, fiquem aqui, por favor. Mas aí a gente começa a perceber o que era Sodoma. Quando aquele povo vê os anjos, os 2 homens batem na porta da casa de Ló. E diz o texto, de crianças aos mais velhos, e dizem, bota os homens para fora que nós vamos abusar deles. Olha que lugar. O justo Ló estava. Foi porque foi forçado? Oportunidade da vida. Deus é mais. Aí os homens vão pegar Ló, porque Ló protegeu. Olha a cultura de Sodoma entrando. Ló, para proteger os anjos, oferece quem, irmãos? Oferece quem? É o que a gente faz quando deixa os nossos filhos na frente da televisão e com o celular na mão, porque a gente não tem tempo para investir neles, para conduzi-los ao Éden. Você e eu oferecemos os nossos filhos a Sodoma. Ou você acha que tem um que preste nesse negócio aí, sem a fiscalização necessária? Entendeu ou não está entendendo o que eu estou falando? E a coisa vai se desenvolvendo, e a coisa vai ficando feia. Resumindo, porque meu tempo já está terminando, estou nos 48 do segundo tempo. Olha o que acontece. No versículo 14 de Gênesis 19 diz: então saiu Ló
e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir essa cidade. Mas os seus genros não consideraram o que Ló falou. Olha o 16. Ele, porém, o que é que aconteceu com Ló? Ele, porém, o quê? Ele, porém, de voltar para o Éden. Talvez seja o seu caso. Ló já podia ter voltado para o Éden naquela primeira cena do capítulo 14, quando ele foi levado prisioneiro. Mas Ló insistiu, porque talvez era uma grande oportunidade. Quem vai me sustentar? Minhas filhas estudam assim, ou tem isso ou aquilo, por causa do meu trabalho. Mas se você tem que negociar princípios, não faça isso. Seu Deus, ele te prometeu, ou não prometeu, irmãos? Não vai faltar o que comer, o que beber e o que vestir, está lá em Mateus. Carro, 2 roupas, relógio, isso é essa ideia, irmãos. É melhor entrar no céu sem relógio do que ter o seu corpo todo no inferno. Entende? Me entende? E Ló demorava-se. Ló está tendo a oportunidade e demora-se. O texto diz aqui que o anjo pega na mão do Ló, pega no braço da esposa de Ló, pega nos braços das filhas de Ló e arrasta para fora de Sodoma e de Gomorra. E como é que termina? A cena toda que eu já não vou ler aqui. A esposa de Ló olha para trás. Aí são várias as explicações e aplicações interessantes que nós temos com relação a esse assunto. Uma coisa eu sei, não foi uma atitude boa que ela tomou. Mas a maioria das pessoas, quando falam da esposa de Ló, falam que ela olhou para trás pelo apego, pela relação que ela estabeleceu com Sodoma. Deus ia poupar Ló, sua esposa, e as 2 filhas. Mas havia muito apego. E deixa eu dizer a você uma coisa: se você se demorar como Ló demorou, você pode correr um risco grande da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, da sua família, se apegar demais com Sodoma. Aí quando você acordar e disser: agora não tem mais nada, não liga mais a televisão, não anda mais com fulaninha, não vai mais para casa de ninguém. Agora não, minha irmã, eu quero. Aqui, foi tudo, o irmão representou. O filho cresceu, não foi isso? Bonitão ali. Cresceu. Agora o pai quer conversar com o bonitão e o bonitão não tem tempo, porque ele adquiriu a cultura de Sodoma e Gomorra. O negócio não parou por aí. A mulher de Ló se perdeu. Eles saem, vão para as montanhas. A filha de Ló, as 2 filhas de Ló com Ló. Só que aquelas meninas tinham adquirido a cultura de Sodoma e Gomorra. Para continuar a posteridade de Ló, elas não buscam o Senhor, elas não recorrem ao Éden, elas não recorrem à resposta de Deus. O que é que elas fazem, irmãos? Elas deitam com o próprio pai, praticando incesto. De onde é que veio essa cultura? De Sodoma. E no final das contas, nascem 2 filhos. Estão os 2 filhos em Gênesis 19, versículo 37, são os moabitas, e no versículo 38 do capítulo 19, os amonitas. Ambos os 2, de novo um bom português bem dizido, inimigos do povo de Deus. Ló perdeu tudo, entendeu? Não demore-se de voltar para o Éden. Não fique pensando, vai, pede ajuda, pede conselho. É difícil, eu sei que não é fácil. Quanto mais tempo a gente vai se relacionando com Sodoma, com a cultura de Sodoma, a gente vai se apegando e vai lançando raízes. Pede ajuda. Mas nunca ache que chegou no limite. Agora não, agora cheguei no limite. Mentira, sempre pode ficar pior do que o que está. Sempre. Se Ló perdesse só a riqueza, estava bom. Ló perdeu a riqueza toda, perdeu a esposa e, sinceramente, se as filhas não se converteram, perdeu as filhas. Perdeu a sua posteridade. E Adão? E Abrão? Deixei. E Abrão? E Abrão? Abrão, naquele mesmo texto que nós lemos, no capítulo 13, Ló levantou a cabeça. Depois que Abrão permite que Ló faça sua escolha, Deus fala com Ló. Porque Ló tinha relacionamento, era Éden aqui, ó. Deus fala com Ló. Deus vai falar com você, meu irmão. É isso aqui que eu preciso entender, rapaz.
Abraão! A voz não produzia medo e a presença não produzia vergonha, porque ele não estava só no jardim, ele estava no jardim do Éden. Abraão, levanta a voz, o seu rosto diz: Abraão, levanta os olhos. Olha essa terra toda que está na sua frente. Oh, Deus. É tudo seu. É tudo seu. Foi fácil para Abraão? É mais fácil ficar com o jardim, porque o jardim você pega. O Éden é fé. O Éden é relacionamento. Você me entende? Aí está lá Abraão, que talvez fez, humanamente falando, bestão, deixou Ló escolher. Não, a questão é que quem está no Éden não é ele que escolhe, quem escolhe é Deus para ele. Não é ele que escolhe, ele fica assim: Deus, diz, Deus, para onde é que eu vou? Vai, Abraão, vai lá, vem comigo. Me dê um desconto aí, que um tempão que eu não venho aqui. Vamos lá. Capítulo 14. Quem escolheu o jardim, a oportunidade é preso. Quem escolheu o Éden, vai salvar quem foi preso. Você entendeu? Abraão seleciona os famosos 318. Se Abraão soubesse que ia usar tanto 318 para um negócio que usa ainda, não sei se ele ia ficar feliz não. Mas 318 homens. O texto não diz que eram guerreiros. Abraão tinha essa característica, mas não importa, não interessa se é guerreiro, o interessa é se está no Éden. Se está no Éden, meu amigo, se o negócio é lutar, você vira guerreiro. Porta. Provisão. 318 vai, resgata todo mundo. E aí há uma proposta, você que está no Éden. O rei de Sodoma vira para Abraão e fala: Abraão, vou falar uma coisa para você, Abraão. Me dê as pessoas, por favor, as almas você me devolve. Mas deixa eu falar uma coisa. Todos os despojos, pode ficar para você. Abraão diz: eu? Quero não. Eu fiz uma promessa com Deus, que eu não levo daqui nada, nem a sandália de você. Mas com que, Abraão? Para vocês depois dizerem que vocês me enriqueceram? Quem me enriquece é o Éden, é a presença de Deus. Fica com tudo, meu amigo. Só dá a parte que cabe aos soldados que vieram comigo aí, ó. É digno, mas a mim, eu tenho o Éden. Eu tenho a presença. Capítulo 19, o negócio pegando fogo. Antes daqueles anjos passarem lá em Sodoma, os três passam primeiro na casa de Abraão. Inclusive, um deles ficam com Abraão. E vão os dois para a casa de Ló. E nessa conversa é aberto para Abraão. Abraão tem o conhecimento do que vai acontecer com Sodoma. E aí aquele que está no Éden, isso aqui eu quero ministrar na sua palavra, uma palavra de fé no seu coração nessa noite. Abraão está lá, seu sobrinho está em Sodoma. E Abraão percebeu que haveria juízo sobre Sodoma. E Abraão, que tinha relacionamento com Deus, disse: Abraão, Deus, se tiver 50 justo, pode? Tu livra? Se tiver 45, Deus, não, me permitam, na moral, baiano, na moral, oxe, Deus, e se tiver 30? Abraão, eu livro. Só mais um pouquinho. E 20? Certo. E 10? Tudo bem, não vou. Mas não tinha nem 10. Só tinham 4 no aperto da misericórdia e da graça. Aí o texto vai dizer, lá no 19, que quando o juízo de Deus começou a vir sobre Sodoma, Abraão, que é você, que está no Éden, saiu de sua casa, acordou e foi para lá, para uma região alta, e começou a ver a fumaça subir. E Abraão não disse assim: problema dele, escolheu o jardim em detrimento do Éden. Não, quem está no Éden é intercessor. Quem está no Éden não bate no peito e diz: tá vendo aí? Eu tenho Deus, eu estou no palco e tu aí na cadeira. É sabor de mel. Não! Não! Quem fica no Éden entende que o faz vencedor. Quem o faz vitorioso não é a capacidade piedosa dele, é a presença misericordiosa de Deus. E Ló ora, e Ló está lá, já tinha orado, já tinha intercedido. Agora ele espera, porque ele tinha
relacionamento com Deus. Era Éden, era direta, não tinha, ô Miguel, passe para Deus. O negócio era direto com Jeová. E o texto diz que quando Deus vai mandar o juízo sobre Sodoma, Deus lembra de Abraão e livra Ló. Deus não lembrou de Ló, Deus lembrou de Abraão. E eu quero lhe dizer aqui, você que está orando pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, continue, porque Deus vai lembrar de você, e já lembrou muitas vezes, quando o juízo e a sentença era a morte, mas quando Deus viu, falou: epa, não, Maria, não, João, não, Creuza, não, Clóvis. Quem está no Éden é lembrado por Deus, porque se relaciona com Deus. Vocês me entendem? O jardim é joia, mas perto do Éden é igual o céu. Eu só quero ir para o céu se Jesus estiver lá, meu amigo. Se me contarem que Jesus não está no céu, eu não quero ir para o céu. Céu sem Jesus. Mas a gente vai para o céu porque Jesus está no céu. Amém? Vocês me entendem? De volta para o Éden. Restabeleça os princípios. O jardim pode enganar você. E são trabalhos lícitos. Eu não estou falando aqui de coisa ilegal. Eu não estou falando aqui de tráfico de drogas, de ilegalidade, de imposto, de homicídio, de adultério. Não! São coisas lícitas que vão te roubando da presença de Deus. Ah, Deus fala com você. Ah, Deus, eu não tenho tempo não. Você não diz, mas você se comporta como quem não tem tempo. E nem liga para o que Ele está dizendo. Você é o jardim. E o Espírito Santo habita em você, que é o jardim. Amém, 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 amém. 2 textos e eu termino. Por favor. Um texto. Isaías 58. Aleluia. Isaías 51, desculpa. Isaías 51. Olha o que diz esse texto. Tem ciúme de mim, eita, o seu amor. No Éden o negócio é esse aí, é só Éden isso aí, irmão. Negócio pegando fogo. E aí como é que é? Qual é o coro dessa música? Me ama, Ele me ama, eita. Me ama, Ele me ama. Mas, meu irmão, você vai perder o emprego se você... Mas não importa. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Não tem mais ambiente para mim na igreja, o negócio tá feio. Me ama, Ele me ama, Ele te ama, Ele te ama. Mas pastor, tá falando isso para o seu filho aí, a mulher aí, o negócio é fácil, você não sabe o que é que me espera em casa. Meu irmão, se você soubesse o quanto Deus já te livrou, se pudesse ver quantos livramentos Ele já te deu, volta para o Éden, volta para o Éden, volta a adorar como você adorava, volta a servir como você servia, volta a ofertar e a dizimar como você fazia, volta para as reuniões da igreja como você fazia, volta para Deus. Mais vale um dia na presença dele, no Éden, do que 1000 em todos os jardins dessa terra. Vira para o lado com a máscara no rosto e diz assim para o irmão: Ele te ama,
Ele te ama. Ele te ama. Os irmãos de casa, Ele te ama. No Éden tem amor e nós descansamos cantando. Te ama. Ele te ama. Ele me ama. Que conforto. Ele me ama. Isaías 51 diz assim: olhai para Abraão. Aqui já é Abraão, nosso pai sim, nosso pai da fé. E para Sara, que vos deu a luz. Porque estando ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados. O que é que está assolado na sua vida? No Éden tem conforto, no Éden tem água, no Éden tem o suficiente para tornar aquilo que estava assolado revigorado. E fará, você pode ler comigo? E fará o seu deserto como? Como Éden. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Olha só o que tem no Éden. Olha só o que tem no Éden. O que é que tem no Éden? Gozo e alegria se acharão nela. Ação de graças e voz de melodia. Amém, irmãos? O anjo foi posto na porta do Éden para que o homem não comesse da árvore da vida. Último texto da noite. Mas há uma promessa para mim e para você, que muitas vezes balança. Eu balanço. E de vez em quando até olho para o jardim assim e falo: menino, é tão parecido com o Éden. Só que não tem presença de Deus. Você tem que negar um monte de princípio. Você que vai perseverar como eu, no Éden, no jardim do Éden. Apocalipse 2, versículo 7, eu vou ler por causa do meu tempo, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Apocalipse 2, 7, que está no meio do paraíso de Deus. Há um jardim perfeito para mim e para você. Espera no Senhor. Espera na presença dEle. E você desfrutará junto comigo de deleite, de prazer e de paz. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Cante comigo, igreja. Me ama, Ele me ama, Ele me ama. Fique de pé e cante comigo. Ele me ama. Para o irmão que está do seu lado, lembra ele, te ama, te ama. Ele te ama, Ele te ama.